Afinal, o que é a tal dita gnose, que é tanto citada em todo lugar hoje em dia, na internet, mas principalmente dentro dos meios intelectuais, ou que discutem a respeito destes temas? O intuito é explicar de forma o mais rápida possível, completa e também compacta o que seria o gnosticismo, sem que hajam neste processo erros, desentendimentos ou enrolações desnecessárias quanto a respeito disto. Primeiramente, precisamos entender qual que é a fundamentação do gnosticismo, porque o gnosticismo ele possui um mito fundador, que não é somente um mito fundador, mas dependendo da visão e da vertente gnóstica, às vezes é até mesmo a visão concreta da realidade destes. O gnosticismo ele parte da seguinte ideia: ao observar-se o mundo, percebe-se que há nele, por exemplo, o sofrimento e a dor, o mal. E ao observar tal coisa, este observador ele chega na conclusão que o mundo é ruim, logo Deus, que é bom, não poderia criar um mundo mau. Então, o gnosticismo parte da tese de que Deus não foi o criador da matéria, mas sim um demiurgo, isto é, um mediador. A figura do demiurgo trata-se de um ser celestial, muitas vezes representado pela figura de uma serpente com cabeça de leão, que teria criado toda a matéria. O demiurgo em si não é visto por todos aqueles que creem nele ou utilizam em sua visão como algo mal. Platão, por exemplo, acreditava no demiurgo, mas não considerava a matéria algo mal e nem considerava o demiurgo como algo mal. Mas, no gnosticismo, a figura do demiurgo é uma criatura maligna que aprisionou o verdadeiro Deus na matéria. Então, eles dividem entre um primeiro Deus, que é um Deus imaterial, um Deus que é a bondade pura, e um ser celestial maligno que veio posteriormente, que aprisionou toda a realidade dentro disto. Na visão gnóstica, possuímos elementos comuns, porque ele é um esquema, ele é um projeto que acaba se encaixando em diferentes visões, né, como trataremos brevemente algumas. E nisto, as almas elas são vistas, por exemplo, como emanações do Deus que foi aprisionado dentro da matéria. Então, partes desse Deus, que chamamos de eons, ficam aprisionados dentro dos corpos, isto é, os corpos materiais. Então, dentro da visão do gnosticismo, nós somos, na verdade, uma centelha divina, uma parte do verdadeiro Deus, e os nossos corpos materiais são algo maligno que nos permite sentir dor, sofrer e estar no mundo imperfeito. Como nós sabemos, Santo Agostinho ele já refutou essas abjeções da questão do mal. Inclusive, caso tenham curiosidade, temos um vídeo inteiro de mais de 1 hora onde refutamos o gnosticismo e explicamos por que esta teoria é completamente errada, né? Além de não haver uma necessidade de um demiurgo. Então, os interessados que querem ver em detalhes a refutação completa desta ideia, podem ir lá visitar. O curioso é que antigamente, quando uma pessoa se revoltava com o mundo, inclusive estava tendo uma conversa recente a respeito disso, que quando uma pessoa se revoltava com o mundo, ela geralmente olhava e falava, então Deus não é bom. Ela não negava a existência de Deus, pelo contrário, ela muitas vezes assumia essa posição gnóstica, de que há um Deus mau regendo tudo e destruindo a vida das pessoas. Mas, nos tempos modernos, como se emburreceu o nível da burrice, já que o gnosticismo ele era a decadência do passado. A decadência de hoje consegue decair mais que a decadência do passado. Então, assim sendo, por a pessoa enxergar a maldade no mundo e acreditar que não é possível que isso exista, ela chega a negar Deus, o que não é coerente. Então, nesse sentido, o gnóstico é superior ao ateu em questão de intelecto. Mas mesmo assim, o gnosticismo ele acabou se impregnando e sendo um problema ao longo da história, seja como, por exemplo, em heresias cristãs, pois dentro do cristianismo houveram muitos casos onde o gnosticismo tentou se infiltrar, tal como também o tivemos dentro do Islã, encontramos ele, por exemplo, muitas vezes também dentro do sufismo, e há a versão mais moderna do gnosticismo, que é um gnosticismo materialista, que é um gnosticismo que ele entra de forma mais infiltrada dentro de ideologias ou até mesmo de seitas. Então, para citar alguns dos exemplos mais antigos que temos, podemos, por exemplo, falar do marcianismo. O marcianismo, criado por Marcião, não é
um gnosticismo muito intelectualizado, na verdade Marcião não era alguém inteligente, mas era um homem que não conseguia acreditar que a figura de Cristo pudesse ser humano, né? Tal como Santo Agostinho, por exemplo, que também, antes de se converter ao catolicismo, era membro dos maniqueus, isto é, uma seita de elementos gnósticos. Dentro do maniqueísmo, ele também, Santo Agostinho, assim como Marcião, não conseguia acreditar que Deus poderia estar dentro de uma forma humana. Isso soava completamente horrendo. E muitos, ou digamos, grande maioria desses gnosticismos cristãos, eles surgiam principalmente pois eles acreditavam que havia uma divisão entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, pois eles acreditavam que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau e o do Novo Testamento é um Deus bom. Então, eles acreditavam que o Deus falado no início da Bíblia, na Torá, era, na verdade, o próprio Demiurgo. Então, eles não vão enxergar, por exemplo, a criação dos 7 dias como algo bom, mas sim como a construção da matéria. E Cristo, para os gnósticos, aparece como uma emanação desse Deus bom, desse Deus inicial. Então, assim sendo, é muito comum, por exemplo, que em textos apócrifos, esses que não foram aceitos pela igreja, eles tenham sido escritos por gnósticos. E às vezes Cristo é representado não como um homem material, não como um Deus que virou homem propriamente, mas apenas com uma visão em holograma, né? Mas seguindo a questão de Manes, Manes acabou sendo excomungado pelo próprio pai, que era bispo, e acabou perecendo junto com sua heresia. Outro exemplo de heresia cristã que temos, como acabamos de citar, é o maniqueísmo, que surge na Pérsia e faz um conjunto de diversas religiões, pegando, por exemplo, elementos egípcios, elementos hindus, de modo parcial, alguns elementos cristãos, e assim posteriormente fazendo um grande sincretismo. Podemos citar como um outro exemplo, que foi o que desencadeou a necessidade de surgir praticamente toda a Inquisição, foram os albigenses, conhecidos também como cátaros, os iluminados, que assassinavam mulheres grávidas, pois o ato de engravidar era o ato de aprisionar uma alma dentro da matéria, tal como as práticas de suicídio eram também comuns. Vale lembrar que os cátaros, muitas vezes, eles criavam famílias, eles cresciam com essas famílias, se desenvolviam, até que, em certo grau, em certo ponto, eles cometiam suicídio para se libertar dessa matéria. Uma característica muito importante, que é o que leva a esse nome de gnose, né? Afinal, a gnose, tal como desta vai desencadear, por exemplo, o termo gnosiologia, que significa teoria do conhecimento, ela é associada diretamente com o conhecimento. Porém, este conhecimento dado no gnosticismo, ele é um conhecimento visto para a libertação da alma. Então, afinal, se você está preso na matéria, de que maneira você pode encontrar a libertação? Os cátaros, a heresia cátara, encontrou a libertação por meio do suicídio, por meio da morte. Mas o comum, o que se colocou como elemento padrão dentro do gnosticismo, por meio deste esquema, era o da inteligência. Então eles acreditavam que por meio do conhecimento, por meio da inteligência, você poderia acabar se libertando, então, da matéria. E desta forma você podia atingir essa iluminação, essa transcendência. Ora, há muitos buracos dentro do gnosticismo que jamais foram fechados e que os próprios não podem fechar, como, por exemplo, a questão de que você jamais conseguirá todo o conhecimento. Não existe um grau determinado de conhecimento que você possa alcançar para atingir esta tal libertação, além de que, como nós, como cristãos, temos a vertente do pecado, e temos um vídeo inteiro demonstrando a existência do pecado, do céu e do inferno, podemos demonstrar que não é a inteligência que vai te salvar, mas sim as suas decisões, a busca por salvar a sua alma, por se livrar do pecado. Então, assim sendo, o gnosticismo ele acaba tomando um caráter sempre de seita, um caráter muito elitista dentro de seus termos, onde apenas consegue se libertar propriamente da matéria aqueles que são dotados de um conhecimento secreto, de um conhecimento para poucos. Então é por isso que o gnosticismo muitas vezes acabou por associar-se com seitas secretas. Um exemplo é a própria maçonaria, da qual acabou por herdar certos elementos do gnosticismo. E o gnosticismo, sendo ele algo que teve um peso enorme na história, mas não sendo conhecido e nem mesmo citado nas escolas,
ninguém sabendo praticamente da existência deste, a não ser que tenha se popularizado recentemente, este tem uma influência até mesmo na cultura atual, tal como na cultura antiga e tal como até mesmo dentro da teoria do conhecimento, dentro até mesmo dos meios intelectuais. E estes, meus caros, em pouco tempo, é o gnosticismo.